E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje para trazer mais um tema, e hoje o tema ele pode ser de uma certa forma polêmico, mas é importante porque no Brasil tem uma frase muito ruim, por sinal, que diz que política, religião e futebol não se discute. Claro que essa frase ela não é verdadeira, ela na verdade é uma frase criada para se fugir do debate, ou para quem não gosta de ouvir a verdade, ou para quem não gosta de aprofundar os conhecimentos. E muitas vezes essas frases prontas elas têm essa característica. Então a gente precisa pensar um pouco melhor. E nós estamos em um país extremamente religioso. Eu estou num dos estados talvez mais religiosos, e é impossível não tratar dessa questão da pluralidade religiosa. Então, no início do século XX, por exemplo, e final do século XIX, muitos estudiosos daquele tempo que estudavam as religiões, eles diziam, olha, a religião vai acabar, a tecnologia vai evoluir, né? E tinha todo um pano de fundo ali do positivismo, do evolucionismo por trás. E aí o homem vai se tornar extremamente racional, civilizado, e ele não vai mais precisar dessas crendices todas. Eles falharam completamente nas suas previsões, porque nós vivemos hoje uma época em que as pessoas são muito religiosas, e as religiões elas estão com toda a força hoje aí na cultura do mundo inteiro, então não tem como escapar delas. E o interessante é que hoje você tem as pessoas criando uma certa atmosfera de tolerância intolerante. As pessoas hoje não conseguem mais distinguir que você tolerar envolve você lidar com pessoas que pensam diferente. Então hoje é assim, se eu discordo de você, há uma grande tendência de você achar que eu estou sendo desrespeitoso ou intolerante. E aí se cria uma atmosfera onde você não pode criticar, você não pode debater, você não pode falar o que pensa, que você automaticamente é excluído do debate como alguém que é de mente fechada. Então isso é muito comum, escola, universidade, no dia a dia inclusive, por conta da influência na mídia. Os artistas aparecem pousando ali de pessoas super tolerantes, super cabeça e tal, aquele estilo assim, eu aceito tudo, tudo tá bom. Mas na prática as coisas não funcionam dessa forma. Então muitas vezes os atos de intolerância eles vêm justamente daqueles que se dizem extremamente tolerantes. O século XX, por exemplo, foi marcado por regimes, isso lembra a antiga União Soviética, a China comunista, a Alemanha nazista, todas elas eram extremamente intolerantes com as religiões, e era uma época em que dizia que as religiões eram a razão de toda a miséria do mundo e dos problemas do mundo, e de fato as religiões elas trazem problemas sim. As pessoas infelizmente por conta das suas crenças elas acabam indo às últimas consequências e criam guerras e problemas, isso é um fato, né? E eu digo isso tranquilamente porque a história mostra isso, e a própria Bíblia fala a respeito da nossa natureza caída, que somos totalmente tendentes a isso, mas não é razão para que você não defenda aquilo que você crê ou não creia naquilo que você crê. Porque quando você vai ver ateus e céticos, mas a religião matou muita gente, que não sei o que são intolerantes. Mas o engraçado é que as pessoas elas só conseguem enxergar a intolerância naquilo que elas não gostam mesmo. E elas não veem a intolerância em si mesmas e nem analisam seus próprios argumentos. Então, é uma frase muito comum que a gente vê as pessoas repetindo e falando, olha, todos os caminhos levam a Deus. Falou em Deus, tá bom. Ecumenismo, que é uma palavra também que é bastante utilizada e algumas pessoas defendem isso. Será que é verdade mesmo? Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque, assim, a gente está nessa cultura em que você dizer que algo é exclusivo se torna ofensivo. Aí as pessoas acabam querendo abraçar tudo. Então, quem crê em tudo, na verdade, não crê em nada. E essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, eu me lembro daquela historinha do elefante, você já deve ter visto na internet, a história dos cegos apalpando o elefante. Aí um chegava na tromba e dizia que o elefante era comprido, o outro na pata do elefante, o outro na orelha, e cada um descrevia aquilo, o elefante, simplesmente por uma parte. E aí essa historinha se perpetuou. Eu me lembro muito dela em livros para falar, olha, toda religião na verdade ela leva a Deus, é uma forma de ver a Deus. Só que essa história ela tem uma falha muito grande, porque quem conta a história é alguém que está enxergando, e essa pessoa que está enxergando, ela vê o elefante todo e ela sabe que parte que cada
pessoa ali que tem uma deficiência visual enxerga, e aí então, portanto, essa história cai por terra. Nós precisamos de um ponto fixo, nós precisamos de uma verdade absoluta, nós precisamos de algo que nos norteie, porque nós não fomos criados para viver de maneira relativista. O relativismo ele é muito fraco. E assim, as pessoas que imaginam, olha, vamos dar as mãos, todo mundo lindo, igual a música do John Lennon lá, né? E tal, isso é ilusão, é às vezes ignorância, é às vezes ingenuidade, porque as religiões elas têm seus sistemas de crença, suas verdades ali, e que muitas delas elas são contraditórias. Então não teria como juntar todo mundo, porque você teria que negar aquilo que você crê. Então se aquilo que você crê você negocia muito fácil, abre mão muito fácil, então o que você crê não é digno de ser crido. Porque se você está convicto de que o que você crê é verdade, independente do que venha, se você for perseguido ou zombado ou qualquer coisa, você vai continuar fixo naquilo que você crê. Mas quando você negocia, não quero arrumar confusão, não quero debater, eu quero fugir, não se discute religião, geralmente é que eu não quero estourar minha bolha, eu não quero destruir meu conto de fadas, eu não quero sair do meu mundinho ilusório, eu não quero pensar melhor acerca da questão. Então, infelizmente, é a atitude de muitas pessoas e a gente precisa pensar melhor. Então não tem como juntar todo mundo. O ecumenismo ele é falho do ponto de vista teológico, filosófico, não tem como funcionar. As pessoas que aderem a ele são pessoas que negociam suas crenças muito fácil ou que abraçaram o relativismo muito fácil. O relativismo é a ideia de que cada um tem sua verdade e todo mundo está certo, mas é uma falha, porque quando você diz isso, você já está sendo contraditório. Né? Se você disser, olha, toda verdade é relativa, você está falando uma verdade que não é relativa. Então, seu argumento já está indo para o saco ali logo no começo, ele já nasce morto. Outro argumento muito comum que a gente ouve com relação às religiões é a questão cultural e histórica, porque também existe uma certa moda assim, de que, olha, você é cristão porque nasceu num país cristão, você é muçulmano porque nasceu num país muçulmano. E é interessante que a pessoa que fala isso, ela não analisa que ele é pluralista, se for usar o mesmo argumento, porque nasceu em um país pluralista. Claro que é uma falácia, né? E, se eu não me engano, chama falácia genética, que é a ideia de você dizer que alguém crê naquilo porque nasceu naquilo, vem de uma família daquilo. E há vários exemplos que sabemos que não existe uma regra fixa para isso, ninguém pode determinar porque eu nasci ali e eu sou aquilo. Essa é outra falácia que tenta trazer mais uma vez a questão do relativismo para o cenário, e aí a pessoa tenta usar esse argumento para dizer isso. Existem vários casos de pessoas que se convertem ao cristianismo no mundo muçulmano, pessoas que se convertem ao islamismo no mundo cristão. Não tem essa regra fixa, e a própria pessoa que é pluralista, se for assim, o próprio argumento dela se invalida, porque se for seguir o que ela está pensando, ela mesma só é pluralista porque ela foi criada num ambiente pluralista que influenciou suas ideias. Então é interessante que a gente gosta de pensar, que a gente pensa pela gente mesmo, mas não tem jeito. Nós sempre pensamos com base em alguém, alguma coisa que nós admiramos, que nós concordamos, que nós gostamos. Não existe livres pensadores, todo mundo precisa de uma base, todo mundo precisa daquilo que veio construído antes. E todas essas ideias acerca de religião, mesmo de um ateu, de um cético, elas já são ideias também religiosas. Elas estão tratando de religião, elas estão impondo a maneira de crer e de ver, que ela às vezes não percebe, porque geralmente tem um cara que é ateu, certo, que ele se acha mais inteligente que todo mundo, ele se acha uma pessoa mais evoluída, porque eu não creio em nada, eu analiso tudo, eu enxergo tudo, vocês são fanáticos. Geralmente essa é a postura, eu percebo muito isso de pessoas às vezes quando vêm conversar com a gente que é cristão, no meu caso, e aí ele já chega com um certo ar de intelectual, ou que se acha superior por conta de, segundo ele, não crer em nada, mas mais uma vez só demonstra a postura arrogante que ele denuncia. Então, assim como no século XX, lá, aqueles regimes totalitários, eles perseguiram a religião, dizendo que a religião era intolerante e arrogante, eles foram muito mais intolerantes e arrogantes do que qualquer religião já conseguiu ser, talvez na história do mundo. Então,
se ninguém consegue identificar uma crença verdadeira, você diz, olha, você não pode dizer que a sua crença é verdadeira e do outro é falso. Como não? Podemos sim. Né? E usar a cabeça para isso. Isso é muito importante porque nós vivemos uma época que nós vemos muitos charlatões e falsos profetas e pessoas que usam o nome de Deus aí. Se você não usar seu bom senso e um critério para analisar o que está certo e o que é errado, você se dá mal. E se você é uma pessoa que diz assim, olha, você não pode dizer que a crença é verdadeira e outra é falso. Né? Ninguém pode determinar isso. Então você também não pode. Eu não vou acreditar em você porque não tem como aferir isso. Né? Então, por que eu vou acreditar no que você está dizendo se não tem como eu saber o que é verdadeiro ou não? Né? Então, por que tudo é relativo? Então, o que você está dizendo também é, e portanto não é digno de ser acreditado. Então, percebam que são falácias muito comuns. E outra que nós vemos muito hoje, principalmente com relação a quem é cristão, é a ideia de, olha, vocês são arrogantes por dizerem, por exemplo, Jesus vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus é bem enfático nessa questão. O cristianismo ele é exclusivista, sim. Então, se você é um cristão, crê em Cristo e crê nas verdades da Bíblia, porque você automaticamente não crê nas outras coisas. Isso é natural. Nós temos crença, todos nós temos crença. Até o ateu, que talvez ele possa achar que não tenha nenhuma crença, ele tem uma crença e vive em função dela. Então, a gente precisa pensar. E aí você tem a galera hoje que quer que você coloque a religião toda no âmbito pessoal. Não, deixa sua religião em casa. No debate público você tem que ser racional e científico. Isso é uma falácia tremenda. Todas as pessoas agem com base no seu pensamento, com a sua visão de mundo. Todas. Não tem como fugir disso. Até o cara que chega para você e que é cristão, ou talvez possa ter outra religião, e diga, olha, deixa o que você crê lá na sua casa, o seu argumento não vale porque você é um religioso, isso é uma maneira de censura, isso é uma maneira de intolerância, um exemplo muito claro, inclusive, porque ele não percebe que ele está agindo com base em uma crença que despreza a fé dos outros, e ele está ali com seu argumento, com a sua religião, mesmo secular, e quer que as outras pessoas se calem no debate público. A gente vê muito isso no contexto brasileiro e no debate público, e óbvio que não concordo com todas as pessoas que se colocam como religiosas no debate, no meio político e tal, mas numa democracia, onde temos liberdade de expressar ideias, isso é constitucional, todos devem se expressar, e um argumento ele não é menos válido porque vem de um religioso ou tem ali uma base religiosa. Né? É muito importante isso, porque o próprio cientista tem crenças, o próprio cético tem crenças, o próprio cara que defende laicismo, Estado laico, ele está baseando isso numa crença religiosa também. Embora na cabeça dele, talvez ele pense que ele esteja sendo isento da questão, ou neutro, mas ele não está sendo. E ele está sendo desonesto. Ele diz, olha, deixe sua religião em casa, mas a minha vale no debate público. É como se dissesse assim, o raciocínio laico ele é universal e acessível a todos, mas o raciocínio religioso ele é intolerante e ele é sectário. Isso é uma falácia muito grande e tem sido um instrumento utilizado para calar os cristãos no debate público com relação a questões morais. Mas não tem como fugir daquilo que a gente crê. Todos nós agimos com base nas nossas crenças. Não tem como você escapar disso. Né? Então, eu sou um cristão, eu sou um pastor, a minha postura é de cristão, a minha intenção é que você conheça melhor sobre Cristo e eu nunca escondi isso de maneira nenhuma. Não há nada escondidas. A Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, o objetivo é que sejam proclamados. Claro, alguns vão aceitar, outros não, uns vão gostar, outros não. É natural, mas é feito para ser proclamado. Né? E a partir do momento que você é censurado com esses argumentos falaciosos que são muito comuns, isso está errado. Né? Então, eu creio no cristianismo, que o cristianismo é verdadeiro, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus e ela norteia minha maneira de pensar e de ver o mundo. Né? E eu tenho esse direito, é um direito básico meu como ser humano, e, portanto, eu vou respeitar o seu direito de ter a sua opinião. E os batistas, a história dos batistas, por exemplo, é marcada por isso. Lutaram para que houvesse mais tolerância e respeito. E eu sou totalmente favorável a que todas as pessoas no país, dos mais diversos credos, possam falar e se manifestar e terem suas opiniões.
mas eu não sou obrigado a concordar com elas, eu não sou obrigado a dizer que elas estão certas, eu não sou obrigado a abrir mão daquilo que eu creio para parecer bonitinho e fofinho. Isso é hipocrisia muito grande, assim como a mídia e o meio artístico muitas vezes faz isso. Claro que eu estou aqui dando uma generalizada, mas é porque a gente vê essa tendência. Não fala que é verdade, que sou arrogante e tal. É uma coisa bem surreal mesmo, e às vezes a gente nem presta bastante atenção nesses detalhes. Então, se você crê que o que você crê é verdadeiro, defenda o que você crê, pense melhor no que você crê, entenda o que você crê, né? Mas não se deixe levar pelas mentiras do nosso tempo e por essa falsa atmosfera de tolerância que só gera mais problemas, discórdia e tenta sufocar o homem naquilo que é básico ali na sua natureza religiosa. Não tem como escapar dela. Então aqui são alguns pontos para a gente pensar, né? O que você acha, concorda, discorda, coloca aí embaixo, desde que seja de maneira respeitosa, curta e compartilha se você gostar. Um abraço.